Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso Connect Sport dessa terça-feira, desejando a todos vocês uma excelente tarde. Está no ar o nosso Connect Sport com muito assunto para vocês que nos acompanha. Hoje vamos falar bastante do Campeonato Brasileiro Série B. A 30ª rodada da competição terá início agora hoje, com 3 grandes jogos, e vamos estar abordando aqui sobre os jogos que vamos ter da 30ª rodada da Série B. Além disso, o Campeonato Brasileiro Feminino também está chegando em sua reta final. Vamos discutir bastante aí sobre as partidas que tivemos nas semifinais, o São Paulo enfrentando o Internacional e o Corinthians enfrentando a equipe do Palmeiras. Além disso, vamos falar também do futebol internacional, até porque teremos a segunda rodada da fase de grupos da Champions League com grandes jogos. Minuto Olímpico, 1 minuto para o Catar, um programa recheado de informações para todos vocês. Por isso, se você é amante do esporte, eu te convido a acompanhar o meu, o seu, o nosso Connect Sport. Apresentando hoje o comentarista Gabriel Sanches, que estará comigo fazendo o Connect Sport de hoje. Seja muito bem-vindo, Gabriel, ao nosso Connect Sport dessa terça-feira. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todo mundo que está ligado no nosso Connect Sport. É isso aí, Gabriel. Falou tudo, né? Ontem tivemos aí o último finalista, né, decidido no Brasileirão Feminino, o Internacional, né, que foi até o Morumbi e venceu o São Paulo. Vamos debater sobre isso. Tem Champions League, como você disse. O Sport venceu o Bahia, deu encostado no G4, né? A briga tá ficando bem interessante, né, no G4 da Série B. E vamos, que é o que eu sempre digo, né, Gabriel? O mundo do esporte nunca para. É isso aí, Gabriel. O mundo do esporte nunca para e o Connect Sport também não. Por isso, vamos iniciar o nosso programa de hoje falando da Série B. 30ª rodada já teve início com a partida vitória do Sport diante da equipe do Bahia pelo placar de 1-0. Vamos ter 2 jogos hoje que complementam o início dessa 30ª rodada. E quem vai trazer as informações nesse momento do nosso Connect Sport é o nosso repórter diretamente de Rondônia, Lucas Rangel. Boa tarde, amigos e amigas. Boa tarde, família ligada na Connect Sports. Terçou por aqui, minha galera. Terça, dia 13 de setembro de 2022. E com isso, hoje temos aí mais 2 jogos, né, da 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Que cada rodada, cada jogo que passa fica mais emocionante. Ontem tivemos um jogo chave aí na busca pela classificação, pelo acesso à Série A, né, nas vagas do G4. O Sport bateu o Bahia por 1-0 na Ilha do Retiro e embolou tudo de vez ali, né? Tá o próprio Sport, o Londrina e o Vasco agora brigando principalmente pela última vaga. O Bahia um pouquinho mais distante, mais com a derrota ontem, viu os outros times se aproximarem. Então tá muito interessante a disputa, né? Cada vez mais emocionante, que também tem brigas lá embaixo, né? Hoje temos Operário e Guarani aí, um duelo dos desesperados. O Operário que está em 18º com 30 pontos e o Guarani com 19º, o vice-lanterna com 29, precisam desesperadamente vencer, né? Uma vitória para qualquer um dos lados tira, mesmo que momentaneamente, né, dependendo dos outros resultados da rodada, ou o Operário ou o Guarani, né, do Z4, os 2 times que estão brigando para não cair. Estão numa situação bem complicada e o empate hoje não vale para ninguém. O empate não importa de jeito nenhum, nem para o Operário, nem para o Guarani, que se empatarem ficam ali no mesmo lugar, ficam no Z4. O Operário ainda consegue subir para 17º, né? Mas aí vai depender dos outros resultados da rodada, mas mesmo assim não consegue sair do Z4. Então a vitória hoje para qualquer um dos times é de suma importância para as equipes, né? Para as pretensões das equipes que pretendem ficar, né, na Série B, se manter na 2ª divisão para o ano que vem. 2 equipes que o Operário, que vem fazendo boas campanhas nos últimos anos, conseguiu subir, né, naquela ascensão, subiu da D para C no ano, e no ano seguinte já subiu para B, e aí ficou, né, não caiu mais. Já o Guarani a gente não precisa comentar muito. O Guarani é um campeão brasileiro, é um gigante, né, de Campinas, o time que está numa fase bem complicada agora, mas já viveu muitos momentos bons, né, jogando a 1ª divisão, inclusive, e é um time que não deveria, né, inclusive ter saído de lá. E busca, não esse ano que está bem complicado, busca subir, né, voltar aos seus tempos áureos, mas agora procura desesperadamente se manter na Série B. O outro jogo da rodada é do outro time campinense, né, campineiro, a Ponte Preta, contra outro time do interior paulista, que é o Ituano. Os 2 times ali fazem campanhas ali de meio de tabela. O Ituano com 40 pontos está em 7º e a Ponte Preta em 9º com 39.
mas se engana se achar que os dois times estão a passeio no jogo de hoje, né? Uma vitória de qualquer um dos times, principalmente por conta dos tropeços de Bahia e Vasco, botam os times para sonhar sim com uma vaga, né, no G4, com acesso à elite do ano que vem. A Ponte Preta, que se vencer hoje, ela fica apenas 3 pontinhos do Vasco, fica 3 pontos do G4. E o Ituano, que se vencer, fica 2 pontos apenas do Vasco, né? Então são dois times aí que vencendo hoje, que se aproximam com força do G4. Então a vitória hoje é muito importante para essas equipes. O empate não interessa, como no outro jogo que a gente falou, não interessa muito para as equipes. Então promete ser um jogo muito pegado, né? Muito, as duas equipes saindo, as duas equipes buscando o jogo. Promete ser um jogo muito emocionante, muito gostoso a gente assistir nessa terça-noite, o duelo de paulistas aí do interior paulista, né? A Macaca, a Ponte Preta, contra o Galo, né? De Itu, o Ituano, Alvirrubro contra Rubro Negro, lá no Moisés Lucarelli, o estádio majestoso da Ponte Preta. Então, esses são os dois jogos da rodada, né, que vão acontecer na noite de terça, na noite de hoje. E eu queria saber do estúdio aí de vocês, quais são as expectativas, quais são os palpites, né? Quais são os prognósticos, o que vocês esperam, vocês acham que temos favoritos para os jogos de hoje? Quais são as situações de Operário e Guarani lá atrás e de Ponte Preta e Ituano? Será que eles brigam ainda? Será que eles ainda sonham com a classificação para a Série A do ano que vem? Eu sou Lucas Rangel e volto com vocês aí para o estúdio. Um grande abraço para todo mundo ligado na Connect Sport São Paulo. Um bom dia. Um forte abraço aí ao nosso repórter Lucas, perdão, opa! Ô, Lucas, não vai ficar bravo comigo não, Lucas, perdão. O nosso repórter Lucas Rangel, diretamente de Rondônia. Um forte abraço aí ao nosso repórter Lucas, encarregado da Série B. Lucão, além de repórter do Connect Sport, também é advogado, hein, Gabriel? Tá impossível com a carteirinha da OAB aí. Um abraço ao nosso repórter Lucas cuidado com ele. Oi? Tem que tomar cuidado com ele, o rapaz tá com tudo agora. Ele tá com tudo, né? E, infelizmente, por essa rotina de advogado, ele só conseguiu fazer uma participação especial no Connect Sport ao vivo. A gente torce aí para que ele tenha uma agenda livre aí e possa participar mais vezes no Connect Sport. Não é dessa vez de uma forma ao vivo. Um forte abraço ao nosso repórter Lucas Rangel. Bom, agora ele já passou as informações, lembrando que tivemos a vitória do Sport diante da equipe do Bahia pelo placar de 1-0. Teremos 2 jogos hoje, o Guarani enfrentando a equipe do Operário de Ponta Grossa e teremos também o duelo paulista entre Ponte Preta e Ituano. Bom, as informações do Lucas foi passada e vamos começar nesse momento o nosso debate, Gabriel. Queria que você falasse primeiramente dessa importante vitória do Sport diante da equipe do Bahia. A vitória de extrema importância para o Sport, né? Para o Sport não tinha outra coisa, era vencer ou vencer, né? E o Leão da Ilha foi lá e conseguiu uma grande vitória sobre o Bahia que realmente está muito bem também na competição, né? Apesar de ter, principalmente nas últimas rodadas, ter tropeçado bastante, mas é uma equipe que está bem consolidada no G4, eu acho que está com grande chance de subir, né? Até porque tem 50 pontos, né? Então, se tivesse vencido ontem, poderia ter ficado melhor, ter ficado numa situação melhor, mas acabou não vindo a vitória. E o Sport aproveitou, né, cara? Consegue uma vitória muito importante, encostou de vez agora no G4, né? Tá aproveitando que o Vasco tá numa fase terrível. E assim, cara, não é só o Sport não, Gabriel. A gente tem o Londrina, tem o Ituano que joga hoje, né? Tem a Ponte Preta, tem o CRB. Todas essas equipes podem encostar no Vasco, o Vasco precisa abrir o olho, né? E o Sport foi uma dessas equipes, né? Já fez a sua parte, né? Lembrando que foi, né, a abertura da rodada, então o Sport já fez a sua parte, agora vai torcer contra o Vasco na sexta-feira, né? Vai ter que torcer para o rival, né? Porque o Vasco enfrenta a equipe do Náutico aqui no Rio de Janeiro, né? Então, assim, agora é essa corrida contra o Vasco, né? Temos aí várias equipes tentando buscar essa quarta vaga. Eu acho que Bahia, Grêmio e Cruzeiro estão bem encaminhados aí para o acesso, né? Porque são duas equipes que estão, na minha opinião, jogando com uma constância maior do que o Vasco, né? Em termos de vitórias, de resultados, está sendo mais constante do que o Vasco. Então, agora o Sport vai entrar nesse bolo aí, junto com o Londrina, junto com o CRB, junto com o Ituano, em busca dessa quarta vaga. E tudo pode acontecer, cara. O Vasco, se continuar do jeito que está jogando, e pelo menos assim, até agora não aparenta ter uma melhora, pode sim se complicar nessa reta final e pode sim ficar sem o acesso, que seria uma coisa terrível para o Vasco. E quem pode se aproveitar disso é a equipe do Sport, que ontem fez uma excelente partida, conseguiu vencer por 1-0. Aliás, um jogo bem animado, tá, Gabriel? Confesso que gostei bastante do jogo. Foi um jogo de muitas chances de ambos os lados. O Bahia também buscou o jogo, tentou fazer o seu gol, acabou não conseguindo. Aliás, o gol do Sport foi um gol bem bonito, uma troca de passes bem interessante, né? Acabou aí terminando
no gol, né, do Gustavo Coutinho no segundo tempo, com 20 do segundo tempo. Então, assim, foi um jogo bem legal e bem interessante, até um pouco diferente do que a gente tem visto nessa Série B, até porque, na minha opinião, o nível técnico da Série B esse ano está muito fraco. Exatamente, Gabriel, mas a gente vê que nessas rodadas finais a gente tem um parâmetro muito bom por essa vaga no G4, né? Para quem nos acompanha, eu vou estar passando nesse momento a classificação geral das primeiras colocações. O Cruzeiro é líder absoluto, já com título encaminhado com 62 pontos. O Bahia vem na segunda colocação com 51 pontos. O Grêmio vem na terceira colocação com 50 pontos. E aí começa o bolo, né? O Vasco na quarta colocação com 45 pontos. O Londrina vem na quinta colocação com 44 pontos, e o Sport Recife conseguindo essa vitória num momento crucial na competição com 43 pontos. E agora, Gabriel, eu já queria que você falasse também dos jogos que teremos hoje, né? Destaque aí para os jogos aí da parte de baixo da tabela, o Operário e o Guarani, confronto direto, né? Lembrando que a parte de baixo da tabela temos na 17ª colocação Vila Nova com 31 pontos, na 18ª colocação o Operário de Ponta Grossa com 30 pontos, na 19ª colocação o Guarani com 29 pontos e na 20ª colocação o Náutico com 27 pontos. Portanto, temos aí nesse duelo aí de colocações também tem Operário e Guarani, o 18º contra o 19º colocado na classificação geral da Série B. Não, e só ilustrando o que você disse sobre o G4, Gabriel, é uma coisa muito interessante, por exemplo, o Tombense, né, que o nosso comentarista Johnny tanto ama, né, assim, o Tombense está na 11ª colocação com 39 pontos. Se o Tombense vencer e o Vasco perder, a vantagem cai para 3, ou seja, realmente está um equilíbrio muito grande, né, do 11º até o quarto colocado, qualquer um pode subir, então isso está sendo bem legal nessa reta final de Série B, né, onde parecia que Vasco, Bahia, Grêmio, Cruzeiro iriam, né, sair na frente, não ia dar chance para ninguém, mas pelo visto o Vasco está dando aí um pingo de esperança para as outras equipes que estão ali, né, do quinto colocado até o 11º, de quem sabe ainda subir para a primeira divisão, né. Já falando dos jogos de hoje, né, começar falando sim sobre Operário e Guarani, que é um jogo realmente muito interessante, é um jogo, né, como eu costumo dizer, um jogo de 6 pontos, né, porque quem vencer, né, pode sim ficar numa situação um pouco melhor, lembrando que o jogo vai ser na casa do Operário, né, e assim, se o Operário vencer, momentaneamente pode sair do Z4, assim também como o Guarani, né, o Guarani tem 29 pontos, o Operário tem 30, pode ser a chance do Operário abrir 4 pontos de vantagem para o Guarani, né, e quem sabe sair, né, dependendo de alguns resultados também, né, de Vila Nova e Brusque, quem sabe sair também da zona do rebaixamento que tanto incomoda, né, e o Guarani também, cara, o Guarani precisa vencer fora de casa, a equipe vem realmente em uma situação complicada, perdeu a última partida jogando fora de casa para o Vila Nova por 2-1, um jogo que também era de 6 pontos, né, então assim, o Guarani precisa voltar a vencer, né, o Guarani que ainda que não vence fora de casa desde a partida do dia 12 de junho contra o Novo Horizontino, onde venceu por 2-1, ou seja, está quase 3 meses, na verdade, sem conseguir vencer fora de casa, então precisa voltar a vencer, e hoje é o jogo certo para isso, né, então tem que entrar com vontade, tem que entrar em cima do Operário para quem sabe conseguir a vitória. Já do outro lado, né, o Operário também que joga em casa, tem um retrospecto muito bom jogando em casa, aliás, aí vem de vitória jogando em casa sobre o Londrina, né, por 1-0, né, no último dia 3. Perdeu para o Cruzeiro por 1-0, mas até que conseguiu fazer uma partida muito interessante. Chegou a dar trabalho para o Cruzeiro também durante grande parte da partida. Então, assim, é uma equipe boa que, na minha opinião, não merece estar nesse lugar, né? Não tem time para estar na zona de rebaixamento e sim, quem sabe, ali brigando na parte do meio da tabela, né? E para finalizar, vamos falar da partida entre Ponte Preta e Ituano, né? O clássico paulista, o clássico aí Campinas contra Itu. Vai ser um jogo bem interessante também. A Ponte, que muita gente dava já, né, que ia brigar para não cair, que poderia ser rebaixado esse ano para a Série C, acabou realmente tendo uma recuperação fantástica nas últimas rodadas. Hoje já ocupa a 9ª colocação e se vencer pode ficar 3 pontos do Vasco, ou seja, pode também, quem sabe, sonhar com acesso à Ponte Preta, né, que realmente conseguiu se recuperar depois de ter sido rebaixado no Campeonato Paulista. Muita gente falava que a Ponte Preta tinha sido rebaixada também na Série B, conseguiu se recuperar e agora pode até brigar, quem sabe, por um acesso para a Série A, assim também como o Ituano, né? O Ituano está com 40 pontos, tá até melhor que a Ponte Preta, se vencer pode ficar a 2 pontos do Vasco, quem sabe também, né? Eu acho que o Vasco está dando essa brecha para todo mundo sonhar, né? Exatamente, e um destaque especial na Ponte Preta, esse monstro sagrado que tá aí na imagem, Ribamar, né? Ele que tem aquela musiquinha, hoje tem gol do Ribamar, tá aparecendo aí na tela, no Connect Sport nesse momento, mas brincadeiras à parte, tá aí a Ponte Preta até o momento nesse retorno, fazendo uma grande campanha. Bom, Gabriel, seus palpites para esses 2 jogos que teremos nessa noite na Série B? Cara, vendo assim, o retrospecto da partida dos jogos do Guarani fora de casa, né, o Operário ter conseguido bons resultados dentro de casa,
Eu acho que o Operário vence pelo placar de 2-1. E Ponte Preta e Ituano, acho que a Ponte vai prevalecer jogando no Moisés Lucarelli. Tenho certeza que a torcida da Ponte vai lotar. A torcida está abraçando esse momento bom que a Ponte vive. Vem de vitórias aí, né? Venceu o Vasco recentemente. Conseguiu vencer também, né, a equipe do Guarani no clássico, né? No clássico, né, o derby campineiro, né? Então, assim, eu acho que a Ponte consegue vencer também por 2-0. Bom, é isso aí. Eu também acredito que o Operário deve vencer aí essa partida também pelo retrospecto que vem jogando em Ponta Grossa. Usa o seu fator casa nessa Série B aí para tentar melhorar o seu aproveitamento. Acredito que deva vencer o Guarani pelo placar de Gabriel. 2-0. E nesse jogo eu aposto 1-1. Pode falar, Gabriel. Não, então, uma coisa só que é uma coisa que pegou aqui na minha cabeça agora é ver a quantidade de equipes paulistas, né, que estão disputando essa Série B, né, até na Série C também, a gente vê o Mirassol tá próximo de subir para a Série B, né, impressionante. Eu gostaria de parabenizar também a Federação Paulista por fazer um trabalho bem legal, né, com o futebol paulista. A gente vê Ponte Preta, Ituano, Guarani, né, tem outras equipes também, né, o Novo Horizontino também disputando, na Série C também tem outras equipes, então é bem legal esse trabalho que a Federação Paulista faz e hoje, sem dúvida nenhuma, São Paulo tem a maior potência, assim, de maiores times, assim, né, disputando o campeonato de Série A, Série B e Série C, né. Exatamente, algo bom de frisar e é muito legal a gente ver o Ituano também, né? O Ituano não, perdão, o Mirassol. O Mirassol é uma equipe que se reestruturou bastante aí, e principalmente investimento no seu centro de treinamento, modernizou o seu centro de treinamento, o seu estádio, aposta na contratação de jogadores mais experientes, como o Camilo, por exemplo, lá está fazendo uma grande Série C e é muito legal a gente ver também destaque do Mirassol fazendo uma grande campanha no Campeonato Brasileiro, consolidando aí, se tudo der certo, a volta para a Série B aí na próxima temporada. Pode falar, Gabriel. Não, tá uma vitória, né? Tem uma vitória de conquistar o acesso, né? Se vencer aí a próxima partida contra o Botafogo de São Paulo, que também tá brigando pelo acesso, né? O Botafogo de Ribeirão Preto, o Mirassol vai subir para a segunda divisão, realmente, como você disse, né? Consolidando esse trabalho fantástico que vem sendo feito, né? Já há bastante alguns anos até, né? O Mirassol recentemente chegou até a semifinal de Campeonato Paulista também, né? Sempre chegando bem na Copa do Brasil, eliminou o Grêmio esse ano. Então, realmente, é uma equipe que está fazendo um trabalho muito legal também, né? Muito destaque também pelo técnico Eduardo Batista, né, que hoje está no Atlético Goianiense. Sim. Fez de uma maneira errada, no meu modo de entender, a saída dele para assumir o Juventude. Não fez um bom trabalho, mas acabou hoje tá no comando do Atlético Goianiense. Fez um excelente trabalho frente à equipe do Ituano. Bom, Gabriel, não está na pauta aqui nesse momento, mas eu vou passar as informações. Eu queria que você falasse um pouco sobre a dança das cadeiras na Série A. Gabriel, joga a câmera aqui para mim, até porque temos informações, né? O técnico Lisca deixou a equipe do Santos aí, foi demitido do Santos recentemente em um acordo amigável. O Eduardo Barroca deixou a equipe do Avaí. O Lisca é anunciado agora como novo técnico do Avaí. Deixou o Santos ontem e hoje é anunciado como novo técnico do Avaí. E o Santos que busca agora a contratação do técnico Sebastião Becassese, que atualmente foi técnico do Defensa e Justiça e estava treinando a equipe do Racing. É o nome principal para assumir a equipe do Santos. Bom, Gabriel, já queria saber de você sobre essa dança das cadeiras, né? Eu sei que não estava na pauta, mas como a gente acompanha as notícias 24 horas, a gente tem que falar nessa informação. O Lisca saiu do Santos ontem, já foi anunciado pelo Avaí. Aí agora o Santos já vai atrás de um técnico argentino, muitos falam em Sampaoli, agora o nome da vez é o Sebastião Becassese. E assim, todo respeito ao Lisca, mas que papelão, né, cara? Eu sei que ele tem apelido de doido, mas isso aí já tá passando já de doido, já. Isso aí já tá acontecendo, né? Um trabalho, assim, ele tava no Vasco, né, se não me engano, e aí fez um trabalho também muito ruim no Vasco, ele foi pro Sport, aí no Sport chegou falando que era o sonho da vida dele, que estavam maravilhados com o Recife, que agora é revolucionar o esporte e tudo mais. Ficou 4 jogos, aí pediu pra sair pra ir pro Santos, também realizar um sonho. Aí na coletiva falou que se desse 5 anos pra ele, que nem deram pro Klopp, ele ia fazer o Santos uma máquina de jogar futebol. Em 10 jogos, acho que nem isso, né? Acho que ele sai daqui do Santos, pede demissão, um dia depois vai pro Avaí. 3% então, assim, de aproveitamento, perdão por te cortar. Não, que isso. E assim, realmente não dá pra entender, né? Perde totalmente a credibilidade. Né, uma coisa que não dá para entender, já foi errado de ter feito o que ele fez com o esporte, na minha opinião, né, não foi legal o que ele fez, né, com a diretoria, com a torcida do esporte, tanto que foi vaiado, foi xingado naquela partida do esporte, né, quando ele estava indo como técnico, mas ainda todo mundo já sabia que ele já tinha ido pro Santos já, né, então assim, realmente não dá para entender isso,
Eu também não entendi muito a demissão do técnico Eduardo Barroca, na minha opinião, porque ele faz o que pode, ele estava fazendo o que podia ali na equipe do Avaí. O Avaí é uma equipe muito limitada, mas mesmo assim ele estava conseguindo até alguns resultados bem interessantes, estava conseguindo sim, tentar manter o Avaí na Série A, né? O Eduardo Barroca que fez alguns trabalhos interessantes, principalmente aqui no Rio de Janeiro com o Botafogo, né? Onde ele apareceu, né? Então assim, na minha opinião, foi demitido de forma equivocada. Mas é aquilo, né, cara? O futebol brasileiro é isso mesmo, nunca vai mudar, né? Vai sempre ter essa mentalidade. E agora o Santos precisa tomar jeito também, né? Porque quantos treinadores o Santos teve nos últimos 2 anos, né? Consigo lembrar de vários aqui. Teve o Roland, teve o Fernando Diniz, o Carille, teve o Gesualdo, teve o Sampaoli, né? Então, assim, agora o Lisca, foram vários treinadores que passaram pelo Santos. E o Santos não tem que manter o trabalho, né, cara? Senão nunca vai conseguir brigar por títulos, brigar por tudo isso, né? E realmente não dá para entender. Teve o Cuca também, né, que chegou até a final, né, da Libertadores Isso. em 2020, foi o trabalho melhor de todos, né, de todos os técnicos que eu citei até agora. Então, assim, e tem a esperança, quem sabe, de achar o BKSS, né? O BKSS é um treinador muito interessante, né? Foi campeão da Copa Sul-Americana com Defensa e Justiça, campeão da Recopa também, vencendo o Palmeiras, né? Chegou também a eliminar o Flamengo, né, que tinha sido o atual campeão quando era treinador do Racing. É um treinador argentino bem interessante, novo, e quem sabe pode dar jeito no Santos, né? Mas resta saber, né, se ele vendo esse histórico todo do Santos, ele vai querer assumir essa situação toda, né? Exatamente. E uma curiosidade aqui, eu acho que você conhece, Gabriel. Depois da saída do BKSS do Racing, quem assumiu o Racing hoje é o Fernando Gago, né? Volante argentino com passagem por Real Madrid, Valência, atualmente é o técnico da equipe do Racing Do da Boca Argentina. também, né? Exatamente. Vamos ver agora o que o Santos vai agir no Gabriel, mercado da bola. Pode falar, Gabriel. e a gente vê muitos treinadores argentinos surgindo com muito bem, né, cara? Aqui no Brasil a gente não tem essa cultura, né? Temos o Tite, que é um treinador, assim, que acho que é um treinador que tem nome lá fora, se ele quiser treinar algum time na Europa ele consegue, mas só, né? A gente viu o Filipão treinando Portugal, o Chelsea, a gente viu o Luxemburgo treinando o Real Madrid também, mas isso lá no começo dos anos 2000, né? E assim, a gente vê quantos treinadores argentinos já não tem por aí, né? Tem o Bielsa, tem o Sampaoli, tem o Diego Simeone, e a gente não tem isso aqui no Brasil, né? Então realmente é uma fazer a pena. comparação, nos últimos anos a gente teve somente o Milton Mendes dirigindo o Vitória de Setúbal de Portugal e temos o Argel Fuchs na terceira divisão portuguesa dirigindo o Alverca. De resto, a gente não tem treinadores brasileiros, tirando no mundo árabe, mas agora na Europa, assim, a gente não tem os Japão, técnicos né? brasileiros. Verdade, A exatamente. gente viu bastante. Teve o Liverpool no Japão, o Oswaldo de Oliveira também. E vamos ver se o Tite, acho que o Tite tem condições sim de quem sabe treinar um time na Europa. Eu acho que ele tem nome para isso e tem uma reputação também, até porque é um treinador, na minha opinião, tá? Muita gente pode até discordar de mim, mas eu acho um treinador muito bom, né? Que aqui no Brasil fez trabalhos excelentes, na seleção brasileira pode ser coroado agora, quem sabe, com o título mundial. Exatamente. O Tite ele é um ótimo treinador em ideias e filosofias de trabalho. A única coisa que a gente questiona aqui com ele com relação ao trabalho dele na seleção brasileira é algumas escolhas equivocadas em suas convocações. Mas se a gente analisar a parte tática e técnica, ele tem feito um grande trabalho frente à seleção brasileira. Tá bom? Mental também, né? Verdade. Bom, Gabriel, já aproveitando o gancho que você fez a análise da Série B, chegou aquele momento Connect Sport de vocês passar as informações do Minuto Olímpico aí eu acho que já não é novidade para todo mundo, mas tem informação da Beatriz Haddad Maia, né? É isso aí, Gabriel, é isso aí. Daqui a pouquinho eu vou falar então sobre a Bia Haddad Maia. Primeiro, vamos aqui apresentar, né, para você que não conhece, aqui é o Minuto Olímpico, onde eu trago todas as notícias sobre os esportes olímpicos, né, durante essa semana. Ontem eu trouxe notícias interessantes também, como a medalha de bronze que o Brasil conquistou no Mundial de Vôlei, né, masculino, que foi realizado na Polônia e na Eslovênia, a medalha de prata do Brasil no basquete, na Copa América, e hoje tem notícia também bem interessante, e começar falando então pela natação, tá? Começou hoje a seletiva para o Mundial de Piscina Curta, que acontece em dezembro em Melbourne, na Austrália. O Brasil que tem muita tradição, tá? E a seletiva está acontecendo no Parque Aquático Santos Dumont, em Recife, e vai até o próximo sábado, no dia 17, tá? Grandes nomes da natação brasileira estão participando dessa seletiva, como Nicolas Santos, né, atual medalhista de prata no Mundial, né, recentemente, Etienne Medeiros, também já foi campeão do mundo, entre outros, em busca dessa qualificação para o Mundial de Piscina Curta. Lembrando que o Mundial de Piscina Curta é a piscina de 25 metros e não de 50, como é a piscina olímpica, tá? Então vamos acompanhar. Você que de Recife aí quiser assistir aí, tá mais do que convidado para ir lá ver, então, essa seletiva que tá realmente muito interessante. É o troféu José Finkel 2022. Agora, mudando de assunto, vamos falar de basquete, tá?
mais precisamente do Campeonato Paulista de Basquete, que está rolando solto também. E ontem tivemos o clássico entre Pinheiros e Paulistano, né, que são dois clubes muito tradicional de São Paulo, né? São dois clubes que têm muita tradição, não só no basquete, mas na ginástica, na natação, né, em vários esportes, né, no vôlei também, né? E a equipe do Pinheiros foi até a casa do Paulistano e venceu, conseguiu uma grande vitória, e com isso a equipe conseguiu subir para a quarta colocação no grupo A e mandou o César Franca para a quinta colocação. Então, realmente, grande vitória então, da equipe do Pinheiros. Agora sim, vamos falar da Bia Haddad Maia, né? A Bia que estreou ontem no WTA de Portoroz, na Eslovênia, e venceu a dinamarquesa Tauson por 2-7-0, com parciais de 7-6 e 6-3, e conseguiu uma grande vitória e conseguiu se classificar então para as oitavas de final, quem sabe em busca de mais um título na sua carreira, né, no WTA. E para finalizar, vamos falar do Alisson dos Santos, né, o nosso pio, nosso fenômeno do atletismo, que foi campeão do mundo e encerrou sua temporada 2022 agora, né, com o título da Diamond League, e também acabou tudo agora, ele conseguiu passar a temporada toda sem perder sequer uma corrida, tá? Foi simplesmente sensacional, uma temporada de ouro que fez aí o Alisson dos Santos, e agora ele vai estar de férias e vai se preparar para ano que vem, porque ano que vem tem duas competições bem interessantes. Tem o Mundial de Atletismo, né, que vai acontecer, se eu não me engano, na Hungria, e também para os Jogos Pan-Americanos, que acontecem no Chile, tá? Então esse foi o Minuto Olímpico de hoje, e amanhã eu volto com muito mais informações sobre tudo que acontece nos esportes olímpicos para vocês. Volto com você, Gabriel. Exatamente, Gabriel, excelentes informações do Minuto Olímpico, do mesmo jeito que a gente sempre parabeniza a Beatriz Haddad Maia pela grande temporada que ela tem feito no tênis, temos que parabenizar o Alisson dos Santos no atletismo, realmente levando o nome do esporte brasileiro aí para o mundo, e um grande fenômeno aí, encerrando, fazendo um grande ano, encerrando em grande estilo. Pode falar, Gabriel. Não, ele, cara, é um fenômeno do esporte brasileiro, e assim, eu fico muito feliz, né, cara, eu que gosto bastante de esporte olímpico, desde, né, de quando começou o programa, eu tenho essa missão de sempre trazer o esporte olímpico para cá, ver não só o Alisson e a Bia, mas também ver o Isaquias na canoagem, ver a Raíssa Leal, né, no skate, né, outros esportes coletivos também que o Brasil está sempre muito bem, como é o caso do vôlei, vai ter o Mundial de Vôlei Feminino, começa na semana que vem também, o Brasil quer buscar o primeiro título, então é muito legal ver esse futebol feminino também, natação, ginástica com a Rebeca Andrade. Então hoje o Brasil, sem dúvida nenhuma, caminha, na minha opinião, mesmo assim muito atrás de outros países, né, mas caminha para ser, quem sabe, uma potência olímpica, né? A gente já ficou no top 10 ano passado, né, nas Olimpíadas de Tóquio, né, no quadro de medalhas, e a intenção e a previsão é que cada vez melhore mais, né, na próxima Olimpíada, seja em Paris, seja em Los Angeles, e eu fico muito feliz com isso, porque a gente precisa levar o nosso nome, né, no nosso país, mundo afora, né? Exatamente, e estamos no caminho certo e torcemos para que todas as modalidades esportivas representem o Brasil com excelência no mundo dos esportes. Bom, Gabriel, nesse momento, antes de falarmos do Campeonato Brasileiro Feminino, temos recados de quem acompanha o nosso Connect Sport desta terça-feira. Johnny Pereira, boa tarde, meus amigos, bom programa para vocês, infelizmente não pude estar aí com vocês. Se cuida, Vasco, tamo junto. Tá aí o Johnny já falando aí, ele deixou esse recado do Vasco, mas ele ainda tem esperança da Tombense subir. Forte abraço, Johnny, nosso comentarista que amanhã estará de volta ao nosso programa. O Ronilson Soares de Oliveira, programa top demais, valeu, Ronilson, forte abraço. O Mundo Trailers, para dar jeito no Santos, precisa de um banho de sal grosso em todo mundo. Tá ruim demais esse time. Opa, já deixou aí o comentário de uma forma sincera e sucinta para a equipe do Santos. Realmente tá certo aí o nosso camarada Mundo Trailers, que comentou aí no nosso Connect Sport. Forte abraço. Aí o Rude, ó, o Rude, cara. Ó, o Rude aí que é o diretor artístico da Connect e também técnico, tá? A foto dele aí tá em grande estilo, hein? Aí, seus lindos, tô acompanhando esse programa top daqui de casa. Tite, volta pro Corinthians. Aí, Gabriel, você falou do Tite na seleção, o Rude já tá apelando pro Tite voltar pro Corinthians, né? Aí o VP vai sair, o Tite vai deixar a seleção. Brasil, né? Quem sabe, né? Nada é impossível. Forte abraço, Rude. Obrigado por acompanhar o programa. O Johnny Pereira, Lisca doido provou que é mais doido que... Esse Johnny, ele se supera. O Johnny tá impossível, hein? Lisca doido provou que é mais doido que o Davidson. Imagina esses dois juntos. Rapaz, o Cuiabá poderia ter contratado ele, né? Mas o Cuiabá tá bem agora. Poderia ter feito essa dupla, hein? Português lá, não apostou no Lisca, mas o Lisca agora tá no Avaí. Tá aí o Johnny Pereira, nosso comentarista, falando do Lisca doido. O Rude Oliveira tem algumas convocações da seleção que tô até agora sem entender. Oremos por nossa seleção. Opa! Ô, Gabriel, acho que a gente tivemos uma reunião aqui na Connect
E aí eu tava sentado aqui com o Rude, né? E a gente falando de convocações. Eu já queria saber, ó, ele é contra o Éder Militão, ele é contra o Fabinho, ele é contra algumas convocações aí, inclusive assim, ele falou do Éder Militão, eu defendi, ele falou que não, mas tá aí o Rude aí manifestando aí o seu comentário aí, forte abraço, Rude. E eu já queria saber, você é a favor, ô Gabriel, do Éder Militão na seleção ou não? Olha, por exemplo, eu acho que ele fez uma temporada no passado que foi muito inconstante com o Real Madrid, ele era muito 880. Mas se você for pegar, cara, o jogo da final da Champions League contra o Liverpool, a partida que ele fez foi uma coisa assim irretocável, foi uma partida fantástica, na minha opinião. Ele conseguiu anular a defesa do ataque do Liverpool com maestria, né? Sempre bem posicionado, cortando as bolas aéreas, né? Sempre se posicionando muito bem, né? Para marcar o Salah, o Mané. Então, assim, eu acho que ele é um bom jogador, mas é aquilo, ele tem aquela coisa, tem partida que ele falha 3 vezes, né? Tem partida que ele vai ser impecável durante todo o jogo, né? Então, realmente, é um jogador muito jovem ainda, que pode sim evoluir muito, mas, assim, se for para a seleção, eu acho que sim, merece ser convocado, mas não para ser titular. Eu acho que a zaga titular hoje é Thiago Silva e Marquinhos, eu acho que isso não tem como não pode mexer nessa zaga titular, mas ele pode sim, quem sabe no próximo ciclo, né, para a Copa do Mundo de 2026, eu acho que quando tiver mais experiente vai ser sim, um jogador muito importante para a seleção brasileira. Exatamente. Já pegando o gancho aí, você que acompanha o nosso Connect Sport, se liga na programação da Connect Brasil TV SP, que vem uma programação diferenciada. Estamos aí com mais de 15 programas aí. Eu não vou falar todos que eu vou esquecer a lista, mas também vem muito programa bom por aí. Convido vocês a nos seguir nas redes sociais Connect Brasil TV SP, para vocês ficarem antenados à nossa programação. Vou citar aqui o Talk Bird, apresentado pelo Gabriel Cunha. Aí temos aí o Tribuna Oeste, primeira edição. Oi? Esse eu não perco um, Talk Bird, pô, o Cunha tira onda. Ele tira onda aí, é o único aqui da região oeste, fiel. Programação diferenciada da Connect Brasil TV SP, podcast do Cunha, que é nossa, é da Connect Brasil TV SP. Além do Tribuna Oeste, primeira edição, apresentado pelo Washington Silva. Temos o Tribuna Oeste, segunda edição, apresentado pelo Rogério Oliveira. Temos o Gcast, apresentado pelo Gabriel GK. Encosta, apresentado pelo Janeide e o Ananias, um programa diferenciado de forró. Temos o Sistema Sertanejo, que vai ter hoje à noite aqui, apresentado pelo Locutor Boca. Temos aí o Cristão Mil Grau, apresentado pelo Nabote. Temos aí o Connect Music, hoje que vai ter também, apresentado pelo Tucano. E diversos programas aí na Connect Brasil TV SP. E só para dar um spoiler, lembrando que o Rudy Oliveira aqui, que comentou aqui, nosso técnico e diretor artístico, vai fazer um programa de cinema aqui também. Gabriel, também tá chegando um programa novo de esporte aqui na Connect Brasil TV, de final de semana, de sábado aqui. E é isso aí, uma programação diferenciada para todos vocês que nos acompanham. Por isso, se liga na Connect Brasil TV SP, porque a Connect se liga em você. Agora o assunto no nosso programa é Campeonato Brasileiro Feminino, até porque já temos a final da competição decidida. Lembrando que o Corinthians superou o Palmeiras na segunda partida, vencendo pelo placar de 4-0. E ontem tivemos a decisão também, a equipe do Internacional vencendo o São Paulo. Portanto, já temos a final definida. O Internacional vai enfrentar o Corinthians na primeira partida, dia 18/9. E o Corinthians decidiu o título na Neoquímica Arena, jogando no dia 25/9. Portanto, já temos a final decidida. Corinthians enfrentando a equipe do Internacional. Bom, Gabriel, queria que você falasse um pouco mais da classificação do Corinthians, da classificação do Internacional e o que podemos esperar dessa grande final. Não, mas uma classificação surpreendente da equipe do Corinthians. Acho que ninguém esperava. Não, assim, classificação não digo, mas o resultado, né? Ninguém esperava que fosse um 4-0, né? Contundente da equipe corintiana. O Corinthians fez uma campanha até pior do que o Palmeiras, né? Na fase de classificação, né? O Corinthians terminou na 4ª colocação, enquanto o Palmeiras foi o primeiro com 37 pontos, né? Então, assim, o Corinthians viu a equipe do Palmeiras e achou que estava jogando contra o último colocado, né? Por 4-0, passou o trator, mereceu a vitória e agora está na final mais uma vez. É impressionante como o Corinthians mantém uma regularidade, né, no futebol feminino, é o atual campeão, vencendo o Palmeiras na temporada passada, né? Em 2020 acabou aí, né, sendo campeão também, venceu a Avaí Kingdom, ou seja, busca aí, quem sabe, um tricampeonato, né, consecutivo aí nesse Brasileirão feminino. É uma equipe realmente muito consolidada, que joga junto há muito tempo, que tem um treinador, né, o Arthur Elias,
que é um cara que entende muito de futebol, né? E tem jogadores também muito interessantes, jogadores de seleção brasileira, como a Adriana Maga, como também a Tamires, né? Então, realmente, é assim, uma equipe muito boa, que sabe jogar junto, uma equipe muito bem entrosada e que vai chegar na final, na minha opinião, como favorito, né? Vai para a equipe do Internacional, o Internacional que conseguiu uma classificação heróica contra o São Paulo, vencer por 1-0, né? O São Paulo também teve uma fase de classificação melhor do que a equipe do Internacional, né? E o Internacional foi até o Morumbi e conseguiu vencer por 1-0. Inclusive, o São Paulo perdeu pênalti também no segundo tempo, né? Poderia até ter empatado o jogo, ter levado para os pênaltis, mas acabou aí sendo 1-0 mesmo com o gol da Maiara. E teremos um grande clássico no futebol brasileiro na final, né? Um Corinthians e Inter. Tudo pode acontecer. Acho que o favoritismo está para o lado corintiano, mas o Inter também, pela campanha que vem fazendo, ao eliminar o Flamengo e o São Paulo, também pode dar muito trabalho ao Corinthians e, quem sabe, sair campeão também. Exatamente, Gabriel. Análise feita sobre o Campeonato Brasileiro Feminino. Agora eu tenho uma pergunta a te fazer. Esse campeonato ele está muito equilibrado. A gente viu que nessa temporada os times, depois que a CBF implementou que todos os times da Série A do futebol masculino deveria ter um time feminino, a gente viu que os times femininos como Corinthians, Flamengo, Palmeiras, até o próprio São Paulo, Internacional, se reforçaram muito bem. O Flamengo, de dicas de passagem, se reforçou muito bem para essa temporada, ao lado do Palmeiras. O Corinthians já mantém uma constância dentro da competição, porque já vem fazendo um investimento a longo prazo com o técnico Arthur Elias, fazendo um excelente trabalho. Eu queria saber, na sua visão, um pouco mais no geral, o que você analisa desse Campeonato Brasileiro Feminino e o que é a sua expectativa para os próximos, já que a gente vê a ascensão do futebol feminino nessa temporada aí, tendo um apoio a mais, uma ascensão muito boa também, tanto no futebol nacional, quanto também na parte internacional, também com a técnica Pia Sunhad, podendo ter mais atletas à sua disposição para fazer um excelente trabalho frente à seleção brasileira feminina. É isso aí, Gabriel. Realmente foi uma coisa muito interessante esse Brasileirão esse ano. Realmente essa regra que a CBF botou, eu acho que faz muito sentido e tem que ser feito mesmo. Eu acho que a gente tem que valorizar o esporte, o futebol feminino aqui no Brasil, né, que já trouxe medalhas olímpicas para o Brasil, 2, aliás, né, em 2004, 2008. O Brasil já foi vice-campeão do mundo e nos últimos anos o Brasil, a seleção brasileira tinha ficado muito para trás em relação aos Estados Unidos, à França, à Espanha, a Austrália e tudo mais, e agora o Brasil parece que está voltando a disputar de igual para igual com essas seleções, né? E muito disso foi por conta do trabalho de base. Agora tem o Campeonato Feminino de Base, a gente viu a seleção brasileira sub-20 sendo o terceiro lugar no Mundial, né? Quase chegando à final, né? Tem a seleção sub-17 que vai estrear também mês que vem no Mundial Feminino. Então, assim, o Brasil está evoluindo nessas questões e passa muito pela competição nacional. Né, e realmente eu fiquei muito feliz de ver isso, né, das 16 equipes que participaram esse ano, 10 são equipes de Série A, né, o Bragantino, o Cruzeiro, o Atlético Mineiro, o Santos, o Flamengo, o Corinthians, o Grêmio, o Inter, São Paulo e Palmeiras, ou seja, todas as equipes, né, que estão disputando a Série A, né, 10 participaram desse Brasileirão feminino. A gente viu o Flamengo, né, como você bem disse, reforçando muito bem, né, acho que no final faltou um pouco de entrosamento com a equipe do Rubro Negro, né, porque foram muitas contratações ao mesmo tempo. Então acho que a próxima temporada vai ser bem melhor já com a equipe do Flamengo. A gente viu o Palmeiras também se consolidando também muito bem nesse Brasileirão feminino. O Corinthians mais uma vez chegando à final. O Inter também que tem um trabalho já de alguns anos também, né, chegando mais uma vez, chegando na verdade primeira vez na final do Campeonato Brasileiro Feminino. E a gente quer ver isso, né, Gabriel? A gente quer ver agora outras equipes também participando, né? A gente vê o Vasco, por exemplo, sendo rebaixado para a Série C do Brasileirão Feminino. Tem na série A2 tem o Botafogo, tem outras equipes também, né, como o Fluminense. Então, assim, a gente tem que ver mais isso, o Atlético Paranaense também. Né? A gente precisa ver mais dessas equipes disputando essa competição. E isso é uma competição maior também, sabe? Que seja igual a Série A masculina com 38 jogos, que seja uma coisa mais atrativa, né, que chame mais o público. Eu acho que está caminhando para isso. É um trabalho longo ainda, mas está sendo muito bem feito. E o Brasil, tenho certeza que vai voltar a ser uma potência do futebol feminino, até porque é o que eu sempre falo, né? Com a bola no pé, ninguém ganha da gente. Pode ganhar na parte tática, parte física e tudo mais, mas com a bola no pé, rapaz, ninguém ganha da gente. E eu tenho certeza que o Brasil vai voltar a ser uma potência no futebol feminino. Assim torcemos, e lembrando que o futebol feminino, seja na seleção ou futebol nacional, tem espaço no Connect Sport. Bom, Gabriel, pode falar, Gabriel. Então, a última coisa que eu queria falar, né, e que a prova disso é que a gente vê vários jogadores da seleção brasileira, aliás, a grande maioria, atuam aqui no Brasil. Né? Isso prova, então, que está começando a ser valorizado ainda mais o futebol brasileiro feminino.
A competição está sendo pavimentada, já estamos tendo uma grande temporada, uma grande edição do Campeonato Brasileiro nessa temporada 2022 e esperamos para que 2023 a ascensão venha de uma forma ainda mais forte para que o Campeonato Brasileiro Feminino tenha a devida visibilidade que merece essa grande competição que está acontecendo no Brasil e também na seleção brasileira com a técnica Pia Sunhard, com toda a sua Palpite, Gabriel? experiência fazendo um grande trabalho. Oi? Tá cedo, será? Palpite pra final? Cara, eu vou deixar meu palpite. Primeira partida, acredito que vai ser 1-1 e a segunda partida o Corinthians vence pelo placar de 2-0 e conquista o Campeonato Brasileiro. E na sua visão? Falou tudo, não precisa nem falar nada. Concordo plenamente com você. O Corinthians acho que vai ter dificuldade nesse jogo de ida assim no Beira-Rio, mas jogando em casa com o apoio da torcida. Tenho certeza que a torcida do Corinthians vai lotar, que a torcida do Corinthians abraçou esse projeto do futebol feminino. O Corinthians vai conquistar e vai ser tricampeão seguido aí do Brasileirão Feminino. É isso aí, Gabriel. Nesse momento no Connect Sport, a gente está tendo uma grande interação do pessoal que está acompanhando nosso programa de hoje. E eu já vou chamar mais. Você que está nos acompanhando, deixa o seu comentário no que você está achando do Campeonato Brasileiro Feminino e também já deixa o seu palpite quem você acredita que vai ser campeão, o Internacional ou a equipe do Corinthians. Bom, nesse momento temos recados de quem acompanha o nosso programa. Tá aí, o Rude Oliveira, a equipe feminina do Timão enche os nossos olhos de orgulho. As meninas estão jogando muito, parecendo um trator. Olha aí o Rude já falando do Campeonato Brasileiro Feminino aí. Então acredito que nesse comentário dele, ele acredita que o Corinthians deva conquistar o título, mas mérito também para a grande temporada que o Internacional vem fazendo. Mérito também, Gabriel, para o futebol internacional que voltou com tudo. Lembrando que hoje vamos ter aí o início da segunda rodada da Champions League. E nesse momento quem vai trazer informações no nosso Connect Sport agora sim é o nosso repórter diretamente de Vitória no Espírito Santo, Daniel Godoy. Boa tarde, Gomes. Boa tarde, Sanches. Boa tarde, Johnny. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. E hoje estou aqui para falar sobre a segunda rodada da fase de grupos da Champions League da temporada 2022/23, que começa nesta terça-feira. No grupo A teremos a partida de Liverpool e Ajax. Esse jogo acontecerá às 4 horas, horário de Brasília. O Liverpool precisa vencer urgente hoje no Anfield, pois na primeira rodada que aconteceu na semana passada, acabou goleado pelo Napoli por 4-1. No grupo B teremos a partida entre Porto e Brugge. O Porto, que na semana passada perdeu para o Atlético de Madrid por 2-1. E no mesmo horário também jogarão Bayer Leverkusen e Atlético de Madrid lá na Alemanha. O Bayer Leverkusen acabou perdendo o primeiro jogo para o Brugge por 1-0. E o Atlético de Madrid, como eu mesmo frisei, venceu o Porto por 2-1. No grupo C, às 1h45 da tarde, teremos Vitória Pilsen contra a equipe da Inter de Milão. A Inter de Milão acabou perdendo o primeiro jogo para o Bayern de Munique por 2-0 e o Vitória acabou sendo goleado pelo Barcelona por 5-1. E às 4 horas teremos o melhor jogo do dia, a partida entre Bayern de Munique e Barcelona. Esse jogo marcará o reencontro de Lewandowski com a torcida do Bayern. Lewandowski que teve uma saída bastante polêmica do clube alemão. E para fechar o dia, teremos a partida entre Sporting e Tottenham e Olympique de Marselha e Eintracht Frankfurt. É isso aí, Gomes. Essas foram as notícias do dia. E amanhã volto aqui para falar os resultados. Fui, volto com você. Um forte abraço ao nosso repórter, agora sim, Daniel Godoy. Confundi ele com o Lucas. O Lucas vai ficar chateado comigo. Desculpa, Lucas, mas agora sim, com todo respeito aí, brincadeiras à parte, que o Daniel é uma figura aqui dentro do Connect Sport, cara. Um forte abraço ao nosso repórter Lucas Rangel, responsável também pelo futebol internacional no Connect Sport. Bom, Gabriel, segunda fase e segunda rodada com grandes jogos. E eu queria que você fizesse aí a análise dessa grande partida que o Liverpool vai ter. Lembrando que o Liverpool vem de um resultado muito amargo diante da equipe do Napoli da Itália. E frisar também essa grande partida que vamos ter, o Barcelona diante da equipe do Bayern de Munique. Reencontro de Robert Lewandowski
fazendo uma boa temporada com o Barcelona e reencontrando o clube onde ele fez história, que é a equipe do Bayern de Munique. Começar falando então pelo Liverpool, né? O Liverpool que vai ter um confronto muito complicado contra o Ajax, como você disse muito bem. O Liverpool tomou um vareio de bola na partida por 4-1. O Ajax também conseguiu uma grande vitória, assim como o Napoli, né, ao vencer a equipe do Rangers por 4-0, depois venceu o Erevin por 5-0, ou seja, vem de 3 jogos, né? Nos últimos 3 jogos a equipe marcou 13 gols, não sofreu nenhum, né? Então realmente está numa fase fantástica a equipe do Ajax e vai dar muito trabalho para esse Liverpool. E o Liverpool vai ter que abrir o olho, que vai ser um jogo realmente bastante complicado contra a equipe do Ajax, né? Ainda mais jogando em casa. E olha só, o Liverpool tem vários desfalques para essa partida, Gabriel. Entre eles o Henderson, que é titular, o Keita também, né, que é um jogador importante, o Konaté, que é um zagueiro também muito importante, o Chamberlain e o Andrew Robertson, né? Ou seja, tem alguns aí desfalques muito importantes para essa partida, e eu acho que por conta disso vai ser realmente um jogo muito complicado, e vamos ficar de olho aí no Liverpool, que se não ganhar, vai ter que começar a abrir o olho, que pode ficar de fora das oitavas de final. Outro jogo muito interessante também que a gente vai ter hoje, né, é o jogo entre Sporting e Tottenham, que começa daqui a pouquinho, às 1h45 da tarde. Um jogo aí, né, que o Tottenham realmente está na fase muito boa, venceu a última partida aqui pelo Olympique de Marseille por 2-0, com 2 gols do Richarlison. Então, a minha dica é para vocês ficarem de olho no Richarlison, que está confirmado então no ataque titular, junto com o Harry Kane e o Son. Então, esse é o time do Tottenham aí, que realmente está na fase muito boa, está bem no Campeonato Inglês, está bem na Champions, e agora vai em busca aí de mais uma vitória na Champions League, jogando em Portugal, no estádio José de Alaverde, né, lá em Lisboa. E mais um jogo 4 da tarde que vai ser muito interessante, o jogo entre Bayer Leverkusen e Atlético de Madrid, né, o Atlético de Madrid, né, que vem de uma vitória também muito boa no Campeonato Espanhol, e estreou com uma vitória heróica contra o Porto, né, no último lance praticamente da partida, no jogo da semana passada, né, por 2-1, com o gol do Griezmann de cabeça no último lance, aos 54 do segundo tempo, né, então realmente está na fase também muito boa, e vai buscar uma vitória jogando fora de casa contra o Leverkusen, que vive uma fase péssima, tá? A equipe da Alemanha não vence aí há bastante tempo, inclusive, e vem de empate contra o Hertha Berlim no Campeonato Alemão e perdeu o primeiro jogo para o Clube Brugge na UEFA Champions League. Então vamos ver como é que vai ser também essa partida. E para finalizar, Gabriel, vamos falar então do grande jogo de hoje, né? Bayern de Munique e Barcelona, que realmente vai ser um jogo para parar, né, o mundo, né? Já tivemos esse confronto ano passado e eu acho que esse ano vai dar um temperinho a mais por conta do Lewandowski, né, que vai novamente, vai pela primeira vez reencontrar a sua ex-equipe, né, o Lewandowski, que ficou no Bayern de Munique quase 8 anos, né, se eu não me engano, chegou lá em 2014 e foi sair só nessa temporada agora, e vai já reencontrar a equipe do Bayern de Munique, jogando fora de casa. Estou curioso para saber, né, como é que a torcida vai receber o Lewandowski, vai ser com vai, vai ser com aplausos, lembrando que ele conquistou a Champions, conquistou o Campeonato Alemão, Supercopa da Alemanha, Supercopa da UEFA, Campeonato Mundial de Clubes, Copa da Alemanha. Então, assim, cagou tudo com a equipe do Bayern de Munique, foi artilheiro de tudo, melhor do mundo, melhor jogador da Champions, artilheiro da Champions, artilheiro do Campeonato Alemão. Então, assim, o cara tem uma história gigantesca com o Bayern de Munique e vamos ver como é que a torcida vai recepcionar ele. Eu acredito que deve receber com muito aplauso, né, porque realmente ele marcou a história na equipe do Bayern de Munique e é um dos maiores centroavantes da nossa geração, sem dúvida alguma, o Robert Lewandowski, que tá, né, com tudo, né, começou a temporada inspirado no Barcelona, o Barcelona vem de uma fase fantástica também, né, tá na segunda colocação, tirando empate lá no início do campeonato contra a equipe do Raio Vallecano, né, o Barcelona só venceu, tá só atrás do Real Madrid, né, que tem 5 jogos, 5 vitórias, então, assim, vem de a vitória de 4-0 sobre o Cádiz. Aliás, nos últimos 4 jogos, né, foram 4 goleadas, né, 4-0 em cima do Valladolid, 3-0 sobre a equipe do Sevilla, 5-1 contra o Vitória Pilsen e 4-0 sobre o Cadiz. Então realmente está numa fase fantástica. E o Bayern de Munique, que vem aí, começou bem também, com algumas goleadas, mas no último jogo acabou empatando contra a equipe do Stuttgart por 2-2 em casa e está realmente não conseguindo abrir vantagem nesse começo do campeonato alemão, mas na Champions League também chegou muito bem, vencendo a Inter de Milão por 2-0 fora de casa. Assim, Gabriel, tudo que eu falei aqui é aquilo, é sinônimo que vai ter um bom jogo, sabe? Eu acho que vai ser um jogo muito interessante, eu acho que serão 2 equipes que vão buscar o ataque o tempo todo, e eu acho que pode ser jogo até, quem sabe, por placar elástico, né? Um 3-2, um 3-3, e eu acho que a gente vai ficar muito feliz caso isso aconteça, porque quem ama o futebol sempre quer ver um jogo muito bom, e eu acho que esse jogo tem tudo para ser um jogo realmente fantástico. Isso é só um aperitivo pro Connect Sport de amanhã, hein? Para quem gosta de futebol internacional, se liga no Connect Sport, que amanhã a gente vai ter muito trabalho para comentar esses grandes jogos que teremos da fase de grupos da Champions League. Bom, agora nós não podemos encerrar o Connect Sport, né, Gabriel? Sem a sua participação com o quadro 1 Minuto para o Catar, esse quadro diferenciado, ao lado do quadro do Johnny, Curiosidades para a Copa do Mundo. E eu tenho certeza que hoje 1 Minuto para o Catar tá recheado e vai ter mais de 1 minuto de informação, né, Gabriel?
É isso, com certeza. Notícia boa, hein, Gabriel? Notícia boa aí, né, do Tite, entrevista do Tite. Temos agora notícia para a torcida mexicana também. Vamos então falar então agora do nosso quadro Um Minuto para o Catar, onde eu trago tudo sobre o mundo da Copa do Mundo do Catar, né? E começar falando então sobre a seleção mexicana, né? Mais precisamente da ausência de dois jogadores, né? Começando pelo o Chicharito, que já tinha deixado que não ia, deixado claro que não vai para a Copa, né? O técnico Tata Martino já disse que não conta com ele, apesar dele estar indo muito bem, né, no Los Angeles Galaxy, né, nos Estados Unidos, mas ele não vai para a Copa do Mundo e vai ser um desfalque também muito importante para o México, assim também como o Carlos Vela, que também joga em Los Angeles, né, só que no Los Angeles FC, também está fora da Copa do Mundo, mas por motivos pessoais. Ele deu entrevista falando que a ciclo dele já passou com a seleção mexicana, né, que a Copa do Mundo 2018 foi para ele, foi a última, mas que ele vai torcer do lado de fora e mesmo assim vai ser realmente um desfalque muito importante. Aliás, dois, né? O Chicharito e o Vela, que são jogadores ainda que poderiam estar sim na seleção mexicana. Vamos ver como é que vai vir o México, lembrando que o México está no grupo C, junto com a Argentina, a Arábia Saudita e também a seleção da Polônia. Agora, mudando de assunto, Gabriel, um assunto mais polêmico, hein? Pode ter um tapetão nessa Copa do Mundo antes mesmo de começar a Copa, né? E sim, a equipe do Chile pode tomar a vaga da seleção do Equador, né? Agora, o jornal Daily Mail, né, da Inglaterra, divulgou um áudio onde o Byron Castillo, né, onde ele diz que ele não é do Equador, e sim da Venezuela, que ele nasceu na Venezuela, ou seja, o Chile vai usar isso no julgamento que vai acontecer nesse mês de setembro, né, lá na Suíça, na sede da FIFA, e sim, a equipe do Chile pode sim tomar a vaga do Equador, lembrando que por enquanto o Equador ainda está assim na Copa do Mundo, lembrando que o Equador faria a partida de estreia contra a seleção do Catar da Copa do Mundo, né, tá no grupo A junto com o Catar, Holanda e a equipe do Senegal, então pode sim ter mudança e podemos ver então a seleção do Chile, né, que tem grandes jogadores também como Alex Sanches e Arturo Vidal, quem sabe disputando também a Copa do Mundo. Vamos ficar de olho nessa sequência aí, porque realmente pode dar o que falar essa situação envolvendo o Byron Castillo. Agora, mudando de assunto, né, vamos falar então sobre o técnico Tite, né, o técnico Tite que está fazendo aí várias entrevistas, né, por todos os portais, né, ontem ele teve no programa Bem Amigos do Sport TV, né, comandado pelo Galvão Bueno, e ele disse que tem sim jogadores que estão na lista dele que pode aparecer, tá, que não apareceram antes, né, como por exemplo o Gustavo Scarpa. Ele disse, sim, eu gosto muito do Scarpa, e perguntei sobre os bastidores do Scarpa e ele foi convocado quando estava no Fluminense em 2017. Pode sim aparecer na lista, quem sabe aí, né? Ele disse que não tem nada fechado ainda, ele disse até que, por exemplo, o Gabigol também é um jogador que ele nunca vai descartar pela qualidade que tem, né, o Gabigol, então vamos ficar de olho que o técnico Tite até surpreendeu nessa convocação, trazendo alguns jogadores que nunca tinham sido convocados, como por exemplo o Bremer e também, né, o Roger Ibanhas. E para finalizar, Gabriel, vamos falar então um pouquinho do estádio, né, dos estádios da Copa voltando, já falei sobre 2 estádios, e agora vamos falar sobre o Education City Stadium, né, que vai ser aí mais um estádio da Copa do Mundo. Esse estádio fica, né, na cidade da educação, né, como diz, fica a mais ou menos 7 quilômetros do centro da cidade de Doha, né? E assim, tem muitas faculdades e colégios em volta dele, por isso ele tem esse nome, Cidade da Educação, né? E realmente muito interessante, lembrando que esse estádio a abertura dele foi em junho de 2020 e já teve também o Mundial de Clubes, né? Que foi 2020, acabou sendo 2021, e o Palmeiras jogou lá. A torcida do Palmeiras não vai ter muitas lembranças boas, né? Porque o Palmeiras perdeu para o Tigres do México e também não conseguiu vencer, né, na disputa de terceiro lugar contra o Al-Ahly, então por isso realmente esse estádio traz algumas lembranças já para alguns brasileiros, principalmente para os palmeirenses, né? Lembrando que esse estádio também cabe 40 mil pessoas e após a Copa ele vai ser reduzido para 20 mil pessoas e durante a Copa do Mundo vão ter bastante jogos nele, tá? Entre eles vamos ter o jogo entre Tunísia e França, Coreia do Sul e Portugal, Uruguai e Coreia do Sul, e também um jogo das quartas e também um jogo das oitavas de final, o estádio Education City, que realmente é um estádio muito bonito, tá? Esse então foi muito para o Catar, e amanhã eu volto com muito mais notícias sobre tudo que acontece na Copa do Mundo do Catar. Volto com você, Gabriel. É isso aí, Gabriel. Obrigado pelas suas informações. Excelentes informações e 2 destaques. O primeiro, essa Copa deve ser a mais sofisticada com relação aos estádios. Um estádio mais bonito que o outro. E também com a camisa das seleções, né? As seleções estão inovando demais nessa Copa do Mundo com grandes camisas. Até o Cunha tá aqui, ó. Amanhã eu trago mais, cabeça. Né? Ele não entende Spoiler, seleção, mas da camisa ele tá gostando. Aí, o spoiler, amanhã tem mais camisas de seleções que eu vou trazer, que foram lançadas também, dessa vez do Grupo B. Grupo C, desculpa. Opa, e também destaque, será que essa situação do Brian Castilho deve prejudicar o Equador após esse áudio, que eu também já tô lendo algumas informações. E será que teremos o primeiro tapetão da Copa do Mundo? Enfim, eu não lembro de outro, é um fato inusitado. Mas, assim, eu não lembro uma seleção conseguir sair e a outra entrar assim de uma forma tão em cima da Copa do Mundo. Faltam 2 meses para a Copa, né?
E uma coisa que eu não entendi é que assim, a Colômbia terminou à frente do Chile nas eliminatórias. Então por que não seria a Colômbia? Por que vai ser o Chile e não a Colômbia, né? Que vai ficar com essa vaga caso isso aconteça? Né? Eu não entendi isso. Enfim, coisas que só acontecem aqui, só a Comebol pode explicar, né? Enfim, não vamos entrar muito detalhe Vai para não entender. denegrir aqui, mas enfim, é complicado. Coisas que só a Comebol consegue passar, né? Enfim, só a Comebol faz. Bom, mas enfim, e com essas informações estamos encerrando o nosso Connect Sport de hoje. Agradecendo demais, Gabriel, a sua imensa participação e a sua excelente participação no Connect Sport de hoje. Valeu, meu amigo, valeu, Xará, tamo junto, eu que agradeço, né? Mais um programa concluído com muito sucesso e amanhã estamos de volta para falar de Champions, falar de Copa do Brasil, né? Falar também de Série B e vamos, né? Que agora chegou a hora de almoçar, que eu tô com fome e vamos ficar de olho então que daqui a pouquinho tem Bayern de Munique e Barcelona e eu tenho certeza que ninguém aqui vai perder esse jogo. Tamo junto, meu amigo, abração. Tamo junto, Gabriel. Forte abraço, até amanhã. E o Connect Sport de amanhã, você já deu spoiler, vai estar recheado de informações. Até amanhã, Gabriel. Forte abraço. Bom, e agradecendo demais a sua imensa participação no Connect Sport de hoje, agradecendo a todos vocês que interagiu conosco, que está na audiência do nosso programa. Mais uma vez, não se esqueça de se inscrever nas redes sociais da Connect Brasil TV SP. Lembra que a nossa programação não para por aqui. Às 6h30 teremos o Connect Music com a apresentação do Tucano, né? Um grande apresentador, gosta do pagode, gosta do mundo da música e tem um podcast excelente que é o Connect Music. E às 8 horas temos outro programa sertanejo, a música reinando aqui na Connect Brasil TV SP, o Sistema Sertanejo, apresentador, locutor Boca, e vai receber a Kathleen, uma jovem com um talento imenso para cantora. Eu convido a vocês a acompanhar esse belo programa que vamos ter aqui às 8 da noite, que é o programa Sistema Sertanejo. Nos siga nas redes sociais, Connect Brasil TV SP, para vocês ficarem antenados a todo o nosso conteúdo. Bom, desejando a todos vocês uma excelente tarde e amanhã temos um encontro marcado a partir do meio-dia para falar bastante Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Série B. Vamos falar também do Minuto para o Catar, Minuto Olímpico, curiosidades para a Copa, futebol internacional com a Champions League. Enfim, um programa já recheado de muita informação para todos vocês que nos acompanham. Uma excelente tarde e até amanhã. Tchau, tchau.